Pessoal, então vamos retomando nossos estudos sobre o passe. Então, lembrando que Kardec se aproximou do magnetismo, ele vai estudar agora o magnetismo à luz da doutrina espírita. Lembrando que ele era magnetizador, mas assim que ele trava contato com o plano espiritual, ele não é mais magnetizador. Ele vai para o espiritismo, lembrando que ele vai acrescentar, então, vai descobrir que nesse magnetismo existe um elemento espiritual, que são os espíritos. Então, agora nós trouxemos alguns slides que nós tiramos de alguns livros da codificação para compreendermos o conceito, então, de magnetismo à luz da doutrina espírita. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, a resposta dos espíritos. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o Espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o Espírito possa exercer ação sobre ela. Na verdade, o fluido universal, lembram que todos os corpos humanos, aquilo que nós vemos com os olhos físicos, aquilo que existe no plano espiritual, quando nós lemos o livro Nosso Lar, nós vamos ver que tem construções lá, tem casas, tem prédios, não lembram disso? Qual a origem disso? É do fluido cósmico universal. Então toda a matéria decorre dele, mas ele também é uma matéria no sentido mais puro que nós podemos imaginar. Porque os elementos são três: Deus, Espírito e matéria, ou princípio espiritual, porque o que habitam as plantas, os animais, nós não chamamos de espírito, sim de princípio espiritual. Então, lembrando que Kardec vai, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, ele vai grafar a palavra espírito com letra minúscula. Na segunda parte, com letra maiúscula. Por quê? Porque na primeira parte é o elemento espiritual, aquele que habita todos os seres vivos. Na segunda parte já é o espírito que está no reino nominal. Essa é a diferença. Então, quando ele fala aqui, né? Deus, Espírito e matéria constituem a Trindade. Então, ele se refere a esses elementos básicos. E a base do magnetismo, à luz da doutrina espírita, está onde? Nos fluidos. Então, os fluidos, o fluido cósmico universal seria o mais puro que nós podemos conceber. E a partir dele existe uma imensidade de outros fluidos, que são essas substâncias materialmente, matéria muito sutil. Pode tirar dúvida, né? Sim, pode. Uma dúvida. Então, o espírito minúsculo, ele está incluso no que é espírito ou no que é matéria? Espírito. Espírito. Com letra minúscula. Vamos dizer elemento espiritual. O espírito propriamente dito só no reino nominal. Entendeu? Mas ele é espírito. Nas plantas também. Então, há necessidade de que esses fluidos façam, né, uma intermediação. Como que é feita a intermediação entre o espírito e a matéria? Pelo quê? Pelo perispírito, que é um produto do fluido cósmico universal. Todos nós temos que compreender isso, para compreendermos o que significa o passe. Então, nós estamos desenvolvendo um raciocínio que vai culminar com o conceito de passe. Então, o Espiritismo, olha o comentário dele na questão 555. Então, são pinceladas dos ensinamentos dele durante a codificação. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, Espiritismo e Magnetismo, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não pode, o que não passa de ridícula crendice. Então, Kardec e os espíritos tinham horror a fábulas, o que se procurava explicar sem algo lógico. Eles não toleravam isso, né? E tudo isso, então, magnetismo e espiritismo explicam alguns fenômenos, né? Quem não compreende um pouco do magnetismo vai entender, por exemplo, o chamado milagre da multiplicação dos peixes dos pães. Isso tem muito a ver com o magnetismo, né? Que Jesus estruturou ali os fluidos, ele poderia, porque os fluidos passam por transformações.
e o curas que ele promoveu e muitos outros acontecimentos. Passa por uma noção de magnetismo e espiritismo. É claro que vamos ver no nosso passe espírita, já antecipando, ele é um evento que reúne fluidos nossos, encarnados, e dos desencarnados, os espíritos nos auxiliam. Jesus não tinha esse outro espírito por ele, a não ser o próprio Deus, por ser um espírito puro. Então ele promovia realmente por conta própria, né, os seus fenômenos que nós chamamos de milagres, mas no sentido mais específico da expressão. Na questão 388, do Livro dos Espíritos ainda, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então, às vezes acontece, né? A pessoa estava pensando em você, ou manda uma mensagem, ou telefone, até encontra. Todo mundo já passou por uma situação dessa. Olha a resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, que somos nós, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo, outra menção de magnetismo durante a obra do Livro dos Espíritos. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Magnetismo nesse sentido de troca de fluidos. Então, se nós temos uma simpatia, nós podemos dizer que os fluidos se comunicam, e nessa comunicação nós sentimos a presença de uma pessoa. As mães, em relação aos filhos, têm muito isso, né? Se o filho passa por algum problema, embora esteja longe fisicamente, a mãe lembra, né? A mãe tem muito isso, os pais, mas a mãe tem uma ligação mais forte, né, com os filhos, né? Os vínculos mais fortes. Na questão 424 do Livro dos Espíritos, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, outra menção, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, uma noção que nós temos que ter na questão do passe, porque nós não estamos falando de passe propriamente dito ainda, estamos falando de magnetismo. O passe é uma das modalidades de magnetismo, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aqui exemplo que vocês lembram de Jesus quando veio esse ponto de restituir alguém à vida. De Lázaro, lembram disso? Que ele foi lá no sepulcro, só que Lázaro não estava morto, né, no sentido que nós entendemos de separação do corpo, do espírito do corpo físico. Ele ainda estava, o espírito estava lá no corpo, mas no estado profundo de uma letargia. Jesus foi lá, aplicou um passe, levanta-te, né, o magnetismo, e ele acabou sendo restituído à vida pela ação do fluido vital. E só nós encarnados que temos esse fluido vital. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, outra menção do magnetismo. Por ser um intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então a fé, que é essa conexão com Deus, de acreditar na sua providência em relação a nós, isso dá um poder àquilo que nós já temos no nosso magnetismo. Então já vamos antecipar que a fé é um dos elementos importantes para quem trabalha no espaço, tem o objetivo de trabalhar, né, na doação de fluidos. No céu e no inferno, agora, esclarecendo-me sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas, e inexplicáveis de outro modo, fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras, que até hoje algumas pessoas entendem como prodígios.
se passa por milagres, né? Uma pessoa que está quase ali no processo de desencarnação, ela retorna, estava num coma profundo, retorna às vezes por uma ação magnética, até de espíritos, né? Vamos ver que os passes podem ser dados e são dados por espíritos, independentes da nossa vontade, sem a presença de um encarnado ali. Ainda no céu e no inferno. Do mesmo modo que o magnetismo e o espiritismo nos revelam uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava, de cuja ignorância brotava a superstição. Kardec era muito contra, né, a ideia de superstição, de qualquer coisa que fugisse de uma explicação lógica. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres. Não há. Milagre entendido como uma revogação da lei divina. Não há. Às vezes temos dificuldade de explicar um determinado fato, mas isso não pode ser tido a ponta de milagre. E sim porque nós desconhecemos o mecanismo que reage sobre isso. Mas não existem milagres em relação à obra de Deus, derrogações de suas leis. Na Gênese agora, a ação magnética, capítulo 14, dos fluidos, pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo fluido dos espíritos. Todos compreendem que são fluidos. Todos. Essa matéria que decorre do fluido cósmico universal. E tem várias possibilidades, né, de como ela se apresenta nesses fluidos. Pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado. Não existe, né, a necessidade da presença de um encarnado para que um espírito dê um passe ou transmita os seus fluidos para um encarnado. Existem inúmeros exemplos na nossa literatura, principalmente do André Luiz, inúmeros. Seja para ou curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, até influência física. Né? Temos aquele caso da obra do André Luiz, não vou lembrar qual obra agora, que uma pessoa estava pensando em cometer um suicídio, né, tomando salvo engano, algum medicamento, alguma substância tóxica ali. E tem uma ação, né, no braço do espírito benfeitor para que derrube ali no chão. Lembram disso? Uma ação física. Ela derruba nisso, o benfeitor já consegue induzi-la a um pensamento bom. Mas é aqui, olha que interessante, influência física no braço, por meio de uma influência de fluidos, ela fala, sem querer derrubei. Entenderam? A influência do espírito. Isso pode acontecer, né? Então, tudo isso nós vimos para explicar o que são os passes agora, de acordo com uma moderna compreensão de magnetismo. Então, nós não usamos mais com tanta frequência a palavra magnetismo, usamos mais a palavra passe, que é mais moderna, mais contemporânea. Mas o passe é uma das modalidades de magnetismo. Então, o magnetismo nós podemos entender, à luz da doutrina espírita, como sendo um movimento que nós damos aos fluidos que nós temos, a partir do perispírito, que são direcionados em favor de alguém e são direcionados pelos espíritos que nos auxiliam. Então essa noção, expande-se a noção, como quando Mesmer começou a estudar, ele jamais, pelo menos, né, isso não tem registro, ele imaginou a influência de espíritos. Entenderam a grande diferença entre Mesmer e Kardec? Kardec estudou aquilo que Mesmer já estudava e acrescentou o elemento espiritual. E nós temos o passe hoje dirigido. Então o passe seria uma espécie de transmissão de fluidos dirigida, com um objetivo. Quando nós estamos falando que trocamos fluidos com outras pessoas, como nós estamos num ambiente aqui, podemos trocar fluidos inconscientemente. Isso não pode ser chamado de passe, não é. O passe é algo dirigido, tem um propósito, que é de auxílio em favor de uma pessoa, que podemos chamar de paciente, num sentido mais amplo. Então tudo isso que nós vimos, nós podemos então fundamentar aquele conceito de passe que nós temos modernamente hoje na casa espírita. Então todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados,
sólidos, líquidos ou gasosos, são, pois, formados dos mesmos elementos, combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos, todos têm origem, né? Um elemento único. Não passam de modificações, de transformações de um elemento único, princípio universal, designado sob os nomes de éter. A filosofia, uma parte chama de éter, fluido cósmico ou fluido universal, que é o fluido cósmico universal. Ele é a base de tudo, do nosso perispírito, do nosso corpo físico, desse computador, de tudo que nós vemos com os olhos físicos, e aquilo que nós não vemos, podemos também chamar, a origem está no fluido cósmico universal. Então, consequentemente, os fluidos que nós liberamos em favor de uma pessoa, quando damos um passe, também tem uma origem remota no fluido cósmico universal. O duplo etéreo, que é o fluido vital, também tem origem no fluido cósmico universal. É um produto dele, é um derivado dele. Isso foi Kardec que disse, né? Vocês estão vendo, às vezes eu esqueço de falar, mas eu trouxe as referências aqui, né? Está lá na Revista Espírita de 1866. Então nós vimos lá, né, quais são os aspectos gerais naquela questão 27. Só trouxe um quadro para ficar mais claro dos elementos gerais, né, do universo, segundo o item 27 do Livro dos Espíritos. Temos o princípio material e temos aqui o fluido cósmico, porque ele deriva do princípio material, mas ele tem qualidades especiais. Mas lá na sua natureza mais íntima, ele tem origem no princípio material. Nós temos o princípio espiritual, que Leon Denis vai falar que dorme nos minerais, desabrocha, não vou lembrar agora, nos vegetais, desperta nos animais, não vou lembrar agora, até chegar ao reino nominal. Ele tem uma expressão bem interessante, bem poética, sobre esse elemento aqui. Outro subproduto do fluido cósmico é o perispírito. Então aqui, que está a raiz dos passes, do nosso magnetismo, está aqui no perispírito. E corpo físico é um dos subprodutos também, né? Tudo aqui pertence ao princípio material. E o princípio espiritual vai dar origem ao espírito. Então todo espírito, até o mais puro, que ascendeu até os mais elevados cumes do nosso processo evolutivo, tem perispírito. Não há como conceber nenhum espírito sem perispírito, o mais puro que seja. Então esse é um resumo do que nós podemos extrair daquela questão 27 do Livro dos Espíritos, didaticamente falando. Se fossem outras religiões, né, como a Igreja Católica, por exemplo, no curso nós podemos falar sobre isso, estamos fazendo uma comparação. Seria Deus, Jesus e Espírito Santo. Entendeu? A diferença? Brutal. Maria, talvez, tem uma santidade, né? Então, para também, os evangelhos também seriam isso, né? Deus e Espírito Santo. O que eles não sabem explicar é a obra do Espírito Santo. Pode reparar. O que eles não sabem, isso é um mistério de Deus, né? Eles falam. Então, para nós, tem esse quadro, né? Bastante diferente, né? Jesus seria o que? Um Espírito ali, dentro da ideia de Espírito puro, né? Seria bem de onde nós nos encontramos também, né? Com esses elementos aqui, né? Que vão ali agregar ao Espírito. Aqui é só um quadro didático, né? Mas é claro que o Espírito sabe, tudo isso aqui, né, se agrega ao Espírito, né? Faltou ali uma seta, né, para agregar o Espírito. Perispírito nós sabemos também, porque nós temos que ver um pouquinho de perispírito para entender um pouquinho de paz. A palavra peri, que vem do grego, é em torno, e da palavra espíritus, que é do latim. Então, a união das duas palavras de origem grega e latina forma que Kardec, que foi ele também, né? Foi ele que criou essa palavra. Perispírito é Kardec também, ele que criou isso. É o neologismo do idioma francês. Então, o perispírito, lá no livro da Gênese, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Tem origem lá no fluido cósmico, né? Nós já vimos aqui no anterior, né? Então, né, o perispírito tem origem no fluido cósmico. É uma condensação desse fluido cósmico em torno de um foco de inteligência que é o espírito. Interessante essa forma de como ele colocou, né? Ou alma, já vimos que mantém um corpo carnal, já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido.
condensado e transformado em matéria tangível. Todos compreenderam isso, né? Rapidamente, né? Esse não é o momento agora, só para lembrarmos, todo mundo que já fez o ESG, acho que todos fizeram aqui, vai lembrar disso, ou por estudos em outros cursos também, que o perispírito tem algumas propriedades, né? Todos vendo? Plasticidade. A plasticidade pode haver uma alteração, né, na forma de como ele se apresenta pelo espírito, né? Então nós podemos ficar mais jovens, né, quando vamos falar, sem cirurgia plástica, sem nada, de acordo, né, com essa capacidade de plasticidade. Expansibilidade ele pode se expandir em relação ao corpo físico. Nós vemos isso muito nos médiums, né? Alguns médiums conseguem expandir o seu perispírito durante as comunicações mediúnicas. Ou contrair, né? Alguns até se afastam, né? Tem vários relatos nos livros espíritos. Os médiums, durante a reunião, ele pode ser conduzido ali a se afastar do corpo, do veículo físico, como eles chamam. A densidade, ponderabilidade em relação às leis de gravidade, né, do perispírito, luminosidade, né, de acordo com também o seu progresso espiritual. Quanto mais progride o espírito, mais luminoso ele é. No livro do irmão Jacó, que é do livro Voltei, do Chico Psicografou, que é o Frederico Figner, ele desencarna, só que ele era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, então ele era uma pessoa, um espírito, estudioso, né, e tudo mais. Ele olha para ele e não vê nenhuma luz. E ele olha, isso logo depois da desencarnação, e ele descreve, mas cadê? Eu não vejo luz nenhuma, não enxerga. E ele fica revoltado, porque aí em seguida o Dr. Bezerra traz uma outra recém-desencarnada, que era uma senhora católica, iluminada, né? Um jato de luz assim, ó, nele, né? E ele fica tão triste, quem leu vai se lembrar dessa passagem. Eu gosto, porque é o primeiro livro escrito por um espírita, né, que foi espírita enquanto encarnado. Foi o primeiro, foi o livro Voltei, de 1949. Ele assina como irmão Jacó, mas na verdade é o Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita, então, da brasileira. Então ele era um grande estudioso, ele tinha conhecimento, ele sabia então vocês, né, a partir de hoje, não desencarnarem, vocês olharem assim, não ver nada, alguma coisa de errada acontecendo no percurso, né? Tem que ter uma luz assim, né? Mas é claro que isso vai se desenvolver, né? Depois ele vai ter a luz, o próprio André Luiz também, ele vai ter, né, no livro dos Mensageiros, ele está descendo literalmente para a Terra, tem uma luz, assim, quando ele fica tão... Aí o Aniceto fala, André, menos, não fique tão feliz com isso, fala para ele. E a visibilidade, né, que é a tangibilidade, em alguns casos extremos, naqueles fenômenos de materialização, e penetrabilidade, que é quando aquela faculdade permite que o espírito possa se transportar, passar por paredes, né? É só um quadro bem rápido, não é para estudar, só para nós relembrarmos isso aqui, que também é importante para a compreensão do Paz. Os corpos que nós temos, né? Kardec, ele trouxe 3 corpos. 3, vamos dizer, 2 corpos e um espírito, digamos, né? Espírito, perispírito e matéria, não é isso? Aí a literatura complementar trouxe alguns outros corpos que nós temos estudado, temos feito, né, descoberto um pouco mais. Kardec reuniu tudo no nome de perispírito, mas ele não eliminou a possibilidade. Então vamos ver lá o André Luiz trazendo um chamado corpo mental, que é um outro corpo mais sutil que o próprio perispírito. Porque todos vão lembrar, naquela parte, né? Nós vimos isso, quem está fazendo um curso, o nosso estudo do André Luiz vai se lembrar, né? O André Luiz, lá no Livro Nosso Lar, quando ele trabalhou uma noite toda, uma madrugada toda nas câmaras de retificação, recebendo os egressos do umbral. Aí ele fica tão cansado e ele resolve descansar numa sala que tem do lado do hospital, ali nas câmaras. Lembram o que acontece com ele? Ele sonha e ele vai para onde a mãe dele se encontra, que é um plano espiritual superior. Mas como que pode ele sonhar? Ele já é desencarnado? Aí que entra, ele vai deixar o perispírito lá na câmara, ele vai em corpo mental. Isso aqui. Aqui é uma gravura muito singela, né? Nós não temos uma compreensão exata. Foi o que eu achei, né? O espírito não tem um formato, nós não sabemos exatamente o que é o espírito, não temos tantas informações sobre o espírito, no sentido, né, da ciência espírita. O que ele é, como eles falam que é uma centelha no livro dos espíritos, mas ainda não explica muita coisa, não. Aí tem o corpo mental, perispírito, o duplo etérico, que é uma materialização do fluido vital.
Só nós encarnados que temos. E o corpo físico. Então André Luiz deixou, ele já não tinha, André Luiz, o corpo físico e não tinha o duplo etérico, porque ele já desencarnou. Esse aqui volta para a natureza. E aqui que vai estar um dos pontos do passe, né, dos nossos fluidos, vai estar aqui no duplo etérico. Grava então isso aqui. Então ele deixa o perispírito lá na câmara de retificação e vai em corpo mental encontrar a mãe dele. Olha que interessante isso. Claro, sempre com o espírito, né? O espírito é base de tudo, sempre com o espírito junto. Ele foi lá. E só pôde chegar lá então, porque a mãe dele está numa esfera espiritual superior ao nosso lar. Então só pôde entrar lá por meio do corpo mental. Então o perispírito, no seu encaixe com o corpo físico, emanda e penetra no duplo etérico, que é uma objetivação do fluido vital, sem com este se confundir, por se constituir um campo potencialmente mais ativo. Só lembrando que também os médiuns de efeitos fixos, né, principalmente na época de Kardec, como se movimentava uma cadeira, uma mesa, por meio também do fluido vital, que era conduzido pelos espíritos, não pelo médium. O médium ele é sempre passivo. Né? O autor do fenômeno mediúnico é sempre o espírito, sempre. Mesmo sendo um espírito ignorante, mas é o espírito. Apenas didaticamente podemos afirmar que o duplo etérico integra o perispírito, constituindo-se uma de suas zonas ou camadas, a mais grosseira, embora seja mais acertado considerá-la como parte do corpo físico, porque ele volta à natureza, por estar a ele mais íntima e funcionalmente vinculado. Então são desses fluidos que formam o duplo etérico, que, por exemplo, um espírito que foi conduzido a uma reunião mediúnica, um espírito sofredor que ainda desconhece a sua condição de espírito desencarnado. Ele é conduzido a uma reunião mediúnica, para um despertamento. Qual que é a primeira fase do despertamento? É o chamado choque anímico. Já ouviram falar nisso? Que é promovido pelos espíritos, mas por meio do duplo etérico dos fluidos do médium. E nesse contato com o duplo etérico, com os fluidos que o médium emite a partir do duplo etérico, ele volta à realidade, ele consegue, né, se lembrar ali do que aconteceu. Esse é o choque anímico, literalmente é um choque. Aí ele pode ser esclarecido da situação dele, porque por meio desse duplo etérico ele fica mais próximo dos encarnados. É por isso que é o choque anímico. Então o médium empresta os seus fluidos para essa finalidade. E depois, em seguida, alguma parte do corpo dele, geralmente, ou a intuição, ou o médium de intuição, ou o médium de psicofonia, para que o espírito fale, para que ele possa ser atendido pelo grupo que está encarnado ali dos médiuns e dos esclarecedores. Então essa é a lógica, né? O duplo etérico tem essa função dentro da dinâmica da nossa realidade espiritual. Todos entenderam então esse quadro aqui? Sim. Aí existem outros estudos que mostram outros corpos também. Então é algo que nós estamos ainda aprendendo. Kardec não vai falar do etérico, vai falar fluido vital, não vai falar corpo mental, mas ele já vai dar algumas ideias, alguns momentos da Gênesis e outras obras que existe algo mais purificado, digamos assim, do que o perispírito propriamente dito. Então o princípio vital, fluido vital, princípio vital, se objetiva nos seres vivos através de um campo denominado duplo etérico, que nós vimos no slide anterior, ou corpo vital. André Luiz também chama, tem algumas outras denominações, o qual, no dizer de André Luiz, é constituído de fluidos de natureza neuropsíquica, emanados do conjunto de células, com a função de assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo, o espírito e o corpo. Essas energias penetram no corpo físico nosso, né? E se irradiam para além dele. Aí começam já a captar a ideia de paz. É claro que essa irradiação ela é frequente e perene, 24 horas por dia. O passe nós vamos dirigir essa irradiação em favor de quem está recebendo, com o auxílio dos espíritos sempre. Então essas energias penetram no corpo físico e se irradiam para além dele, podendo ser absorvidas parcialmente por outros seres vivos, ou se espraiar em campos mais amplos, voltando ao reservatório de origem.
Eles podem se ampliar, podem ser doados. Lembrando que o fluido vital é igual ao sangue. Nós podemos tirar um pouco de sangue quando fazemos um exame médico e depois o corpo automaticamente repõe. O fluido vital também tem essa vocação, embora ele tenha uma durabilidade. Ele vai até a nossa desencarnação. Também de acordo com o nosso programa espiritual, com as nossas responsabilidades, os nossos deveres enquanto encarnados aqui. Mas ele pode então se espraiar, né? Pode sair, né, da nossa realidade que nós vemos aqui. Aí nós temos então uma outra denominação, né, um outro elemento que surge, que é a aura. Todo mundo já ouviu falar, né? Aquela pessoa tem uma aura boa. Realmente tem muita verdade, né, nessa expressão, não é só força de expressão. A aura seria o contorno desses eflúidos, desses fluidos que nós liberamos a partir do duplo etérico do próprio perispírito. Seria o contorno disso, né? Então, nos seres humanos, essas irradiações são modeladas pela força plasmadora do espírito, refletindo-se a visão psíquica como uma aura, uma formação ovoide de tonalidades coloridas que sofrem influências marcantes do quê? Dos estados orgânicos, corpo somático e dos pensamentos elaborados pela alma, principalmente pela qualidade moral do indivíduo, da sua auto-evangelização. É marcante, né? Aí tem aqueles estudos, lembram, que vieram estudiosos da NASA, né? Estudar a aura do Chico, lembram disso, né? Que ele tinha metros e metros, né? Jesus dizia-se que a de Jesus era impactar todo o globo, né? Mas o que eu quero dizer, né? Então o duplo etérico ele fica dentro, vamos dizer assim, do corpo, numa linguagem bem simples, só que ele se projeta, entenderam isso? E forma, e vai até cada um de nós tem uma distância, alguns têm alguns centímetros, alguns mais, né? Outros mais de 1 metro, e o contorno disso, o limite seria a aura. Todos entendem, né? Nós estamos caminhando aqui nessa compreensão do passe. Então a aura, através de suas cores, texturas e formato, representa a ficha de identificação. Então lá nós não temos a carteira de identidade, emitida pelo Instituto de Identificação do Paraná. Mas nós temos a aura. É lá que os espíritos vão ver, né, o nosso, digamos, um pouco da nossa realidade. Sejam os espíritos benfeitores, sejam os medianos, sejam os espíritos ignorantes. Eles captam o que está na nossa aura. Pois ali estão assinalados o estágio moral, o emocional, a saúde e a doença, marcando nossas vitórias ou revelando nossas misérias, que são arremessadas na rota de outros seres. No livro também do Terapia pelos Passes. Aí outra noção, vamos juntando, né, perispírito, corpo físico, espírito, corpo mental, aura, chegamos aos chakras. Alguns falam chakras, outros, como André Luiz, falam centros de força, centros vitais, que são essas aberturas em torno de 7 principais que nós temos e que são como se... Todos já ouviram falar nisso, né? Eu entendo, até onde foram meus estudos, que são como se fossem aberturas a partir da aura, digamos assim, e que vão atingir o nosso corpo físico, que é o mais material. Então nós recebemos eflúvios, fluidos no nosso dia a dia, nós também transmitimos. E o passe é uma emissão coordenada e dirigida. Então o passe ele vai atingir primeiramente a aura de quem está tomando o passe e vai penetrar no corpo físico, o último destinatário, a partir da aura dessas aberturas aí. Vamos ver rapidamente o estudo desses chakras. Então, nos limites externos da aura, pode-se perceber a presença de vórtices energéticos, porque são como se fossem círculos, eles ficam girando, né, centro de forças, encarregados de canalizar para o corpo físico as energias que transitam pelo perispírito, oriundas da elaboração e sínteses ou absorções do espírito. São centros vitais, ou chakras. Aqui tem a gravura que eu consegui, né? Algumas eu não tem melhor, né? Falta alguém que seja espírita e designer para poder fazer algo melhor, né? Então tem esses, né? O coronário, que é onde o passe
que nós praticamos hoje penetra, né? Que fica na região da cabeça, né? Então a pessoa senta, nós vamos dar um passe, e aqui que é a penetração dos eflúvios, dos fluidos que nós transmitimos com o auxílio dos espíritos. E como ele é o principal, ele vai distribuindo para os demais. Temos o frontal, que é o, né, aqui, mais ou menos na região, né, entre os dois olhos, né? Fica aqui mais ou menos, né? O laríngeo, o cardíaco na região aqui das emoções, do coração, o esplênico na região ali do fígado, do baço, o gástrico, que é responsável por absorções dos alimentos, alimento no sentido do que nós realmente nos alimentamos fisicamente e dos alimentos espirituais, dos fluidos. E o básico é o genésico aqui, né? Então são esses os principais. Então, esses redemoinhos se definem à visão dos clarividentes, quem consegue enxergá-los, como estruturas em forma de sinos com as bocas voltadas para o plano de maior energia. Então, digamos, aqui vai ser maior, entendeu? Vai se afunilando, da aura até o corpo físico. E afunilando-se na direção do plano de menor energia, o físico, onde essas energias emergem através dos plexos nervosos, que fazem parte do sistema nervoso, os plexos nervosos, para conduzir aos diversos departamentos das atividades orgânicas, botou um S ali, as correntes de vitalidade, correntes de vitalidade como as do passe, por exemplo, energias cósmicas de variada ordem, ondas pensamentos e as manifestações da própria divindade, convertida na luz de amor que anima todos os seres vivos, os seres do universo. Então, nós recebemos isso, esses eflúvios do alto, e são uma multiplicidade por meio dessas aberturas, desses centros de força, centros vitais que nós temos. E é por ele dele, então, que penetra os fluidos que são provenientes do passe espírita. As funções ali de cada um, rapidamente. O genésico, é só uma noção bem rápida, né, desses estudos. Eu podia ser um curso só sobre isso. Regula a atividade reprodutora. O gástrico, encarregado dos fenômenos da digestão e absorção de alimentos físicos ou mesmo fluídicos. Vinculado, o esplênico, ao sistema hemático com função de especializar e difundir a vitalidade. O cardíaco, controle da emotividade superior e elaboração dos sentimentos. O laríngeo, controlador da respiração e fonação. E o cerebral, relacionado com a atividade sensorial de um modo geral. Então, os espíritos, em sua maioria, vão dizer que o passe ele deve estar vinculado ao cerebral. Então, para redistribuir para o resto, né, desses chakras, as energias, os fluidos que são doados ali no momento do passe. O coronário, né? O cerebral, o coronário seria o principal. Eu me equivoquei aqui, tá? A sede de comando de todos os demais, canal de estímulo do plano superior. Então, passe agora, propriamente dito, né? Vamos só começar para terminar. Hoje foi uma introdução, né? Um conceito geral, para nós desenvolvermos um conhecimento doutrinário sobre o passe. Porque no próximo encontro nosso é o passe propriamente dito, com todas as suas características, né? Suas dificuldades e outros elementos daí. Então, os fluidos formam a atmosfera psíquica dos seres conscientes, fornecendo os elementos com os quais operam pela força do pensamento e da vontade. As transformações que os seres inteligentes promovem na atmosfera fluídica que os envolve, tanto podem dar-se consciente quanto inconscientemente. Em decorrência dessa realidade, existe uma facilidade de assimilação de fluidos por parte dos encarnados, à semelhança da esponja quando se embebe de líquido. Então nós estamos, né, transferindo energias, fluidos diariamente, onde nós nos encontrarmos. E estamos também doando essas energias. Por isso que muitas vezes quando nos aproximamos de uma pessoa, se a pessoa está numa fase boa, nós podemos sintonizar e vamos nos sentir bem perto dessas pessoas. E o contrário também ocorre, a pessoa está passando por algum problema, uma situação de dificuldade, e essa pessoa transmite, se nós
sintonizarmos algo de ruim que nós sentimos. Isso é muito comum. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material. Então eles entram ali por esses chakras, pela aura, entra pelo perispírito e alcança o corpo físico necessitado, com o qual está em contato molecular. Se os seus eflúvios, os fluidos forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar, boa. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e densos, poderão determinar desordens físicas. Isso está no livro A Gênese, eles só reelaboraram aqui no livro Terapia pelos Passes. Então, para concluir o nosso encontro de hoje, nós vamos ver então com Kardec que existem três maneiras de transferência dos fluidos, do magnetismo humano. Pelo próprio fluido do magnetizador, cuja ação se acha a descrita força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Isso está principalmente na noção de Mesmer. Mesmer ficava aqui, só aqui. Aí entrou o Espiritismo. Vamos acrescentar um ponto ao que Mesmer já tinha acrescentado, que é o misto. Pelos fluidos que os espíritos derramam, eles usam esse verbo. Sobre o magnetizador, que nós chamaríamos hoje de passista, que serve de veículo para esse derramamento. O passista é um veículo do derramamento. Combinado com o fluido humano, que tem origem no duplo etérico, que só nós temos, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. E o último, que é o magnetismo espiritual. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado. Seja para o curar ou acalmar de um sofrimento. Isso é muito comum na obra do André Luiz. Os espíritos chegam na casa da pessoa e transmitem paz, sem presença de encarnado, a não ser o próprio beneficiário. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Aonde que se situa o passe que nós damos numa casa espírita aqui hoje? Do misto. Aqui está o passe espírita, né, que é derramado, eu gosto desse verbo. Literalmente, no passista, combina com o fluido e o próprio espírito direciona em favor ali de quem está tomando um passe. Esse é o mecanismo do passe. Tá? Vamos encerrar então aqui, tá? Nosso encontro, o horário já deu, os espíritos nos auxiliam, têm os seus afazeres, e nós também temos. Aí vamos então continuar o estudo no próximo encontro sobre o passe, né? Hoje foi uma teoria geral, vimos uma necessidade do trabalhador, da qualificação, depois uma noção de magnetismo e entendendo um pouco mais os corpos, perispírito, do pretérito, o corpo mental, os chakras, até atingirmos então a noção do passe propriamente dito. Então é isso. Que todos nós possamos ter uma boa semana. Procurem estudar, ler um pouco mais também para vocês aprenderem um pouco mais. O capítulo 14 do livro A Gênese é bastante interessante, de Kardec. E nos vemos no próximo sábado. Tem um encerramento, uma prece? Você pode fazer a prece e depois você dá aquele avisinho do outro curso. Ah, sim, é verdade. Então, eu vou dar o aviso agora, então, né? Então, nós iniciamos já o estudo do André Luiz lá no núcleo Ivona do Amaral Pereira. Mas a Cineia acabou também me convidando para fazer o estudo aqui. Então, nós vamos fazer a partir de agosto. Entendeu? Dia 5 de agosto vai ser às segundas-feiras. Tá? Só que esse vai ser semanal. Porque lá no Ivone, ele é quinzenal. Aqui vai ser semanal. Tá? Às segundas-feiras, das 19h30 até as 21h30. Então, quem tiver interesse, vamos ler então os 13 livros da obra do André Luiz, né? Começando no Nosso Lar e terminando no E a Vida Continua. Então, é bem interessante, né? O André Luiz, realmente, a obra dele é extraordinária. Isso, são 2 horas daí. Então é isso, vamos fazer uma prece final, então, novamente, para encerrar os nossos trabalhos. Então vamos nos concentrando mais uma vez. Agradecendo aos espíritos amigos que nos auxiliaram, conduziram os trabalhos. Agradecemos para que possamos nos encontrar no próximo sábado novamente.
nesse desejo de compreender um pouco mais os nossos objetos de estudo. Pedimos, Mestre Jesus, que tenhamos uma boa semana, uma semana de harmonia íntima, de luta, de coragem para enfrentar os obstáculos, para que nós conduzamos a nossa vida com muita sabedoria, com muito amor. Pedimos ao nosso Pai, Criador, nosso Senhor, que prossiga nos iluminando, atraindo ao seu magnetismo de amor, e que possamos, Pai, transmitir esse amor que recebemos de vós ao nosso semelhante, que é tão necessitado quanto nós. Pai, proteja-nos, nos oriente, ilumina a nossa estrada. É o que pedimos em Teu nome, hoje e sempre, assim seja.